Deus ia colocar no lugar dele? Deus primeiro tinha que ter um Samuel que soubesse ouvir a voz de Deus. Para Deus tirar Eli, era preciso um Samuel que ouvisse a voz de Deus. Para Deus tirar ele, que ele sai, Samuel vai ocupar o seu lugar. Vamos ver, meus irmãos, que enquanto Saul esteve no lugar, Saul nunca vai tirar um Saul se não tiver um Davi para ocupar o seu lugar, que está disposto a enfrentar gigante. Tem gente que quer a posição, mas não quer enfrentar o gigante. Tem gente que quer o status, meus irmãos, mas não quer fazer o trabalho que tem que fazer. Veja, meus irmãos, que Deus, Ele não deixou de produzir através de Penina, enquanto não tivesse uma Ana que mudasse o seu modo de adoração no templo. Enquanto Ana não mudou a sua concepção do templo, enquanto Ana não mudou a sua forma de vir ao templo, lidar com as coisas de Deus, Deus sempre gerou através de Penina. Mas no dia que Deus viu uma Ana preparada, a Penina deixou de gerar e Ana começou a gerar os propósitos de Deus. Aonde nasce Samuel? Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus não tirou, Deus não tinha como lidar com o profeta Anani. Enquanto Jeremias, mesmo como criança, ele estivesse disposto a ser profeta, ele estivesse disposto a falar aquilo que Deus colocasse em seus lábios. O apóstolo falou ontem que Deus vem sobre os pequenos. Jeremias achou-se uma criança, pequeno demais. Anani estava errado, mas Jeremias ainda se achava uma criança. Mas no dia que ele aceitou que era profeta, Deus vai levantar Jeremias e Anani, meus irmãos, vai profetizar, mas no outro lado, Jeremias vai então ocupar um lugar. Veja, meus irmãos, que Deus, Ele está rejeitando hoje. Deus, Ele está tirando pessoas. Deus, Ele está, meus irmãos, rejeitando governos eclesiásticos. Deus, Ele vai tirar pessoas. Deus, Ele vai tirar pessoas que já foram referência, pessoas que Deus levantou, e Deus vai tirá-los do lugar, porque tem uma igreja que está se preparando, tem liderança que está preparando para ocupar um lugar na presença de Deus, na direção de Deus, na visão de Deus, com o propósito de Deus. Veja que Deus diz assim, Deus chama meu servo. Deus diz assim, eu chamarei meu servo. Deus olhava para Eliaquim e Deus via um servo. Você lembra que Deus, no Salmo 89, versículo 20, Deus vai dizer assim, encontrei Davi, meu servo. Se a Bíblia fala assim, encontrei, se encontrei, isso é sinal que ele estava procurando. Se ele estava procurando, então ele encontrou um Davi. Ele fala assim, meu servo. Ele não diz meu servo Davi, Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir. Deus está procurando, meus irmãos, servos nesses dias. Deus está procurando pessoas humildes. Por quê? Porque Deus resiste a toda soberba. Deus resiste toda soberba, toda ganância humana. E Deus está querendo levantar servos de Deus, servos e servas de Deus, que fazem as coisas, meus irmãos, com prazer, que fazem com humildade, que querem seguir na vontade de Deus. Ele diz assim, achei, ou seja, chamarei meu servo Eliaquim. Veja aqui, Eliaquim, ele diz assim, filho de Elquias. Quando Deus chama ele, ele é uma referência, ou seja, ele tem uma referência de paternidade. Ele diz filho de Elquias, fala que ele é filho de Elquias, então ele tinha uma referência de paternidade. Meus irmãos, eu tenho aprendido muito nos últimos anos sobre paternidade e tenho visto a importância, e nós vivemos, meus irmãos, uma igreja
órfão, uma igreja sem referência de paternidade. A Bíblia fala que Deus levantou um homem que ele tinha referência de paternidade. E aqui nesta manhã só tem aqui gente que reconhece paternidade. Está aqui porque tem uma referência de paternidade espiritual. São esses que Deus está procurando, pessoas que reconhecem paternidade espiritual, que representa, porque mais tarde Deus vai colocar ele aqui, meus irmãos, ele vai colocar ele aqui como pai. E para ele ser um pai, ele primeiro precisava de ser um bom filho. Então Deus levanta ele aqui, porque ele tinha, meus irmãos, uma referência de paternidade. Ele tinha referência e Deus levanta então ele aqui. Ele aqui agora, Deus fala que vai tirar de Sebna a sua túnica e vai colocar sobre ele aqui. A túnica, meus irmãos, fala de roupa. Você já viu que José, por 3 vezes lhe tomaram, ou seja, por 2 vezes eles lhe tomaram a capa, mas sempre ele aparecia com uma nova capa, ele sempre aparecia com uma nova túnica, porque os servos de Deus têm que andar revestidos, mas é por Deus, referenciados pelas vestes. Veja que José, ele foi referenciado primeiro pelas vestes, ou seja, pela sua túnica, que era de várias cores. Aqui Deus diz assim, a túnica que Sebna usava, a túnica que fez ele se ensoberbecer, a túnica, colocando ela sobre você. Eu estou colocando ela sobre a sua vida. Então nós temos que ter cuidado, porque foi essa túnica que fez ele se perder. Veja que ele também a faixa era colocada, meus irmãos, e designava o poder. Ou seja, ali quando era visto um homem com uma faixa, ele era visto como uma pessoa que tinha autoridade sobre ele, representava alguém. A Bíblia fala que ele vai colocar sobre ele aqui a sua faixa também, que representa a autoridade do reino. Ele vai colocar, meus irmãos, também sobre ele o cinto, vai cingi-lo com o seu cinto, o lugar onde ele vai suportar a sua espada, vai colocar as suas armas. Então, meus irmãos, por final, ele então diz assim: eu colocarei a chave de Davi. Chave, meus irmãos, ela fala de autoridade, capacidade. Chave, ela fala de acesso. Chave, ela fala, meus irmãos, quando Jesus diz assim: e colocarei, te darei as chaves, aquilo que vocês ligarem e desligar, será tudo concordado lá no céu. Ou seja, está falando sobre permitir e proibir. A chave fala de limite, a chave fala de fechar. Que vai falar a Bíblia: colocarei a chave sobre os olhos. É uma expressão, como dizendo assim, é sobre o ombro. É uma responsabilidade muito grande. Eu colocarei a chave sobre o ombro. E aqui, meus irmãos, eu quero ir para o ponto fundamental: a geração das chaves e a geração do ouro e da prata. Quando Jesus ele instituiu a igreja, dada por ele, vai falar sobre isso em Lucas, sobre a chave do conhecimento. Então, meus irmãos, nós vamos ver que quando Pedro chega no templo, na hora da oração, junto com João, ele chegando ali, a Bíblia fala que tinha um homem paralítico, que era colocado ali para pedir esmolas. E ele chegando naquele dia no templo, ele diz para aquele homem, diz assim: fita os olhos em mim, olha para mim. Ele diz assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Pedro, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo aquilo que eu quero aplicar nos dias de hoje. Eu não pertenço a essa geração do ouro e da prata.
eu pertenço a uma geração das chaves. Uma geração que opera através das chaves e não através do ouro e da prata. Nós temos hoje, meus irmãos, uma geração de igreja que é a geração do ouro e da prata. Uma igreja somente materialística. Uma igreja que só está atrás dos bens terrenos. Uma igreja que está focada, meus irmãos, somente para baixo. Uma igreja que está focada somente nos bens materiais. Uma igreja, ou seja, uma geração do ouro e da prata, ela não se preocupa com santidade. Uma geração do ouro e da prata, ela não se preocupa com a volta de Jesus. Uma geração do ouro e da prata, ela não se importa com liderança. Uma geração do ouro e da prata, ela não se importa, meus irmãos, em obediência. Uma geração do ouro e da prata, ela não se importa com princípios. Uma geração de ouro e de prata, ela não se importa com o céu. Uma geração do ouro e da prata é uma geração que nem Judas. Chegou na casa, ali começou a olhar para o perfume e já começou a contar, já começou a fazer contas e disse: esse perfume vale 300 denários. Não se pegaria nesse perfume, se venderia e se daria para os pobres. É uma igreja que dá uma aparência, meus irmãos, de uma coisa, mas realmente vive outra. É uma igreja que vive em função de aparência. Uma igreja que ela pede as coisas, ela dá as ideias, mas é para patrocinar a sua própria vontade. A Bíblia fala que Judas, ele falava isso não porque ele amava os pobres, não porque ele amava as almas, mas porque ele se amava a si próprio, porque ele era ladrão e tudo que lhe caía na bolsa, ele metia a mão. Uma geração do ouro e da prata é uma geração que não se importa com a vontade de Deus. Uma geração do ouro e da prata é uma geração que se procura se servir a si próprio. Uma geração que não quer servir a Deus, elas querem um Deus que sirva a elas. A geração do ouro e da prata é uma geração, meus irmãos, ultrapassada, é uma geração doente. É uma geração, meus irmãos, que até pode ter o ouro e pode ter a prata, mas uma geração do ouro e da prata é uma geração sem caráter. Nós vivemos um tempo que a igreja perde por causa do seu caráter. Uma igreja que perde por causa do seu mau comportamento perante a sociedade. Uma igreja do ouro e da prata, meus irmãos, ela não se importa com o seu próximo. Há uma geração do ouro e da prata, ela só se importa consigo mesmo. É demais. Mas, meus irmãos, nesta manhã, eu não estou falando com a geração do ouro e da prata. Eu estou falando com a igreja que é a geração das chaves. E nesta manhã a palavra profética é: Deus vai levantar uma geração de chaves. A geração das chaves é uma igreja que vai começar a ter acesso aonde muita gente deixou de ter acesso. A geração das chaves, meus irmãos, é uma igreja que vai começar a ver portas abrir automaticamente. Meus irmãos, domingo eu preguei lá em Barrinha e falei, meus irmãos, que a igreja hoje vive no modo manual. A Bíblia fala que eles oraram. Pedro estava preso. Quando o anjo foi buscar Pedro na prisão, a Bíblia fala que eles passaram pelo primeiro sentinela, passaram pelo segundo sentinela, e a porta de ferro se abriu automaticamente. Ei, a geração da chave, ele não anda no manual, ele anda no automático. As portas se abrem. A igreja, meus irmãos, da chave é a igreja que nem Paulo e Silas, é quando ela sabe a importância da adoração, a importância da oração, e as portas se abrem no terremoto. É porque essa é uma geração das chaves. Uma geração da chave, meus irmãos, uma igreja que não precisa 7 quarta-feira, 7 quinta-feira, não. Porque quem não tem a chave precisa de forçar a barra. Mas para quem tem a chave não precisa 7 dias. Ele só chega a hora, coloca a mão, o negócio prospera. A geração da chave é diferente, meus irmãos. A geração da chave, automaticamente as coisas vão fluir no reino. A geração das chaves, meus irmãos, a geração
das chaves, meus irmãos, nós temos que ser uma geração que entende que tudo trabalha com a chave. Jesus disse em João capítulo 10, ele diz assim: eu sou a porta. E o que opera a porta? A chave. Ele disse: se estiver em mim, ele entrará, sairá. Quem tem chave tem acesso à hora que ele quer. Quem tem a chave, ele entra, ele sai, porque a geração da chave é a geração da intimidade. Eu não dou a minha chave para qualquer pessoa. Ninguém dá a chave da casa para qualquer pessoa. Quando você dá a chave para alguém, é porque você confia. Oh meu Deus, Jesus, ele está dando, ele está levantando uma geração de chave, geração de acesso, geração, meus irmãos, de acesso a lugares que a igreja deixou de experimentar. Jesus, ele quer levantar, meus irmãos, uma geração das chaves, uma igreja que vai entender o princípio das chaves. Quando nós olhamos para a vida de apóstolo Pedro, veja aquele apóstolo Pedro que falhou, veja aquele apóstolo Pedro que negou, aquele apóstolo Pedro que falhando ali, mas agora ele entende e toma posse das chaves. E a primeira coisa que nós vamos ver Pedro usufruindo chama-se da chave da pregação do evangelho genuíno. A gente vai ver Pedro se apoderando. Pedro, ele se levanta, ele prega, e quando ele prega, as almas se rendem aos pés de Jesus. A ação da chave, ele não precisa ficar rodeando, ele pede e o negócio se abre. Ele pede, tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque a geração das chaves, que a igreja está precisando é chaves. A chave para a gente acessar, a chave para a gente entrar. Chave, meus irmãos, fala também de ativação. A chave fala também de ativar. A chave fala sobre acessar. Então, nesta manhã, a palavra que eu quero liberar sobre a igreja, a palavra que eu venho liberar sobre você, é que tem pessoas aqui, ministérios, que Deus está trazendo a chave. Deus está entregando chave. Tem coisas que deixou fluir, tem coisas que deixou de acontecer, mas Deus está estabelecendo uma igreja da chave, uma geração da chave, uma geração da chave, uma geração que ama a chave, que zela pela chave que está sobre o seu ombro. Responsabilidade. E se prepare, porque quando você entender sobre a chave que está sobre a tua vida, você não vai precisar se preocupar com o ouro e com a prata e o ouro é que vai se preocupar com você. Quando a igreja se preocupar com o seu papel, Deus vai se trabalhar para manter a igreja dentro do seu propósito. Enquanto tivermos uma igreja que olhe para o foco, para a verdade, para aquilo que Deus quer, Deus ele vai trabalhar para cuidar dessa igreja. Estava estudando sobre quando Jesus fala sobre as chaves. Quando Jesus fala sobre a chave em Mateus 16, Jesus ele está indo rumo ao Monte Hermon, aonde os discípulos vão experimentar a transfiguração, vão ver a glória de Jesus. Veja que quando Jesus pega eles, Jesus leva eles até a Cesareia de Filipos. Quando Jesus ele pergunta para Pedro, quando ele pergunta para os discípulos, quem o povo diz eu ser? Jesus ele está num lugar chamado Cesareia de Filipe. Nesse lugar, meus irmãos, exatamente nesse lugar, até tem algumas pessoas que dizem que Jesus ele escolheu o pior lugar para dizer que ele estabelecer a igreja. Ele escolhe exatamente Cesareia de Filipe. Aquele lugar de Cesareia de Filipe era um lugar que o povo conhecia pelas portas do inferno.
Quando Jesus vai falar sobre as portas do inferno, era relativo àquele lugar. Porque dali de Cesareia de Filipos, aonde vinha toda a manipulação política dos romanos sobre a opressão em Israel. Aí Jesus, dentro desse lugar, nesse lugar, ele vai e diz assim: quem o povo diz que eu sou? Aí tem uns que dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Aí Jesus para e diz assim: não, ok. Agora, quem vós dizeis que eu sou? Ou seja, de uma certa forma, Jesus estava dizendo: o que eu represento para a igreja? O que eu represento para vocês? O que Jesus representa hoje para a igreja? Porque para alguns ele é um curandeiro apenas. Para alguns ele é um agiota que vai ajudar a pagar as contas. O que ele representa para a igreja? Aí Pedro diz assim para mim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: esse é o Jesus. Jesus disse: eu conheço essa linguagem, eu conheço isso aí. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu graças dou meu Pai, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. E uma igreja que quer andar com as chaves, ela precisa viver dentro da dimensão da revelação de Deus. Aí ele diz assim: então eu vou te dar a chave do reino, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o sistema político, não prevalecerá contra a igreja. As leis de Brasília não tem política, não vai prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja tem o poder das chaves. Ela fecha a porta do inferno, ela também pode fechar, ninguém abrir, pode abrir, ninguém fechar. Esse poder está com a igreja. Não podemos culpar o presidente, fulano, o governo, a igreja, porque a igreja é quem tem o poder dessas chaves para fechar e ninguém abrir, de abrir e ninguém fechar. Então, meus irmãos, Jesus ali naquele lugar, ele diz assim: estabelecerei a minha igreja. Ele estava no lugar, meus irmãos, que talvez ninguém escolheria para estabelecer uma igreja, mas foi lá que ele disse: sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e te darei as chaves. Eu te darei as chaves. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para buscar essas chaves, para ativar um novo tempo na nossa vida, para ativar um tempo novo no nosso ministério, para ativar um tempo novo na igreja, para a igreja começar a acessar lugares que a igreja deixou de acessar, e também para a igreja acessar lugares que nunca acessou, para a igreja começar. Esses dias eu estava falando que a política, às vezes a pessoa quer a política dentro da igreja. Não, a política que tem que chamar a igreja. Daniel estava lá no seu canto, quietinho, e ele disse: eu conheço um que tem um espírito diferente. Aí eles é que chamaram Daniel. Não foi Daniel que chamou a política que chamou Daniel. A igreja tem que ser chamada. A igreja que vai ser chamada, vai ser reconhecida quando a igreja entender esse poder, essa autoridade que está sobre ela. A igreja vai ser reconhecida por autoridades. Por quê? Porque ela tem uma túnica que é dada por Deus, porque ela tem uma faixa que representa a sua autoridade, porque ela é cingida e porque ela tem sobre o seu ombro a chave de Davi. Quantos aqui creem que há um tempo novo para ativar na sua vida? Então se coloca de pé, eu quero orar com você. Há um tempo novo. Eu creio que há um tempo novo. Ontem já começamos a receber palavra profética, que é um tempo novo, que há recomeços.
há um tempo de preparação. Então entenda uma coisa. Deus precisa me preparar. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado por Deus. Como o apóstolo pregou ontem. Precisa estar preparado. Deus está procurando pessoas que aceitam o processo, que aceitam o processo de Deus, que aceita o moldar de Deus. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando servos e servas para ocupar lugares. Tem gente que Deus vai tirar. Ah, pastor, Deus vai tirar um e colocar outro. Quando Deus diz, você tem uma terra prometida, eu estou tirando um para te colocar. Deus vai tirar um e coloca o outro no lugar. Porque é Deus que estabelece. A Bíblia fala, meus irmãos, vestir-o-ei, cingir-o-ei. E a Bíblia fala assim, ele será pai para os moradores. Aquele que um dia sabe o que é ser filho, um dia ele terá um bom papel de pai. Ele diz assim, levantarei Elias, Eliaquim, ele será por pai, como um homem bom, que se preocupa com o melhor para os seus filhos. A geração do ouro e da prata, ela se preocupa com o seu próprio bem. Mas a geração da chave, ela preocupa com todos aqueles que estão ao seu redor. Ele colocarei. A Bíblia fala assim, fincá-lo-ei. E tem uma parte aqui neste versículo que eu gosto, que fala o seguinte: nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios, até os menores. Tem uma versão que fala assim, vasos. No lugar de Sebna, não tinha lugar para os pequenos. Mas ele diz assim, mas em Iaquim, até os pequenos vão ter lugar. Até os pequenos vão ter importância. Ontem falamos aqui, o apóstolo pregou que Deus nem sempre chama os grandes, mas Ele chama os menores. E tem uns que dizem, eu sou menor. Eu digo assim, se tu não quer ser usado, fala que tu é o grande. Eu sou menor, é esse mesmo que ele quer. Se não quer ser usado, fala que eu sou grande. Porque é sempre o menor mesmo que ele vem buscar. E ele fala aqui sobre os utensílios, fala sobre taças, fala sobre garrafas, fala sobre tipos de pessoas. Porque a geração do ouro e da prata, ela se desfaz de pessoas, mas a geração das chaves, ela não se desfaz de pessoas. Todos somos importantes. Todos temos o nosso papel a fazer. Todos temos o nosso papel a desempenhar. Todos temos a nossa importância no reino. Você tem a sua importância. O vaso pequeno, a garrafa, todos somos um recipiente para levar a glória de Deus, para levar a glória dele. Sebna, Deus conta com você, servos humildes, servos e servas de Deus. Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Começa a colocar chaves. Oh Senhor Deus, levanta uma geração das chaves. Senhor Deus, levanta uma geração das chaves. Senhor Deus, levanta uma geração. Senhor Deus, Ele é aqui, Senhor. Abate todo Sebna dentro de nós. Abate todo Sebna dentro da tua igreja. E começa hoje a levantar os Eliaquins. Aonde está os Eliaquins de Deus nesta manhã? Aonde está os Eliaquins? Porque Deus quer colocar uma túnica nova. Oh meu Deus, Ele quer colocar uma túnica. Ele vai te revestir.
Ele vai te cingir